Se você está assistindo este vídeo agora, é porque alguma coisa não está certa na sua vida. Pode ser uma angústia que não sai do peito, pode ser uma pergunta que não quer calar, pode ser um vazio que você não consegue explicar. E você está aqui porque, no fundo, você sabe que precisa de uma resposta que só Deus pode dar. Deixa eu te falar uma verdade que vai mudar sua perspectiva. Você não chegou aqui por acaso. Não foi o algoritmo que te trouxe, não foi curiosidade, não foi coincidência. Foi Deus. E ele te trouxe aqui porque tem algo específico para falar contigo hoje. Você pode até pensar, mas como assim Deus me trouxe até um vídeo no YouTube? Deixa eu te explicar como Deus funciona. Ele usa circunstâncias, ele usa pessoas, ele usa até a tecnologia para nos alcançar. Quando Deus quer falar com você, meu irmão, minha irmã, ele não está limitado pelos nossos métodos ou pelas nossas expectativas. Ele encontra um jeito. Sabe qual é a grande verdade que muita gente não entende? Deus é especialista em timing. Ele nunca chega atrasado, nunca chega adiantado. E se você está aqui hoje, no último dia deste mês, não é coincidência. É porque esta é exatamente a hora que você precisa ouvir o que ele tem para te dizer. Talvez você tenha acordado hoje com aquele peso no coração. Talvez você está passando por uma situação que parece não ter solução. Talvez você está se questionando se vale a pena continuar fazendo a vontade de Deus quando parece que tudo está dando errado. Aliás, se essa é sua luta, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre por que fazer a vontade de Deus se vou parecer de tudo errado, que vai te ajudar muito. Mas eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Deus não te esqueceu. Ele vê sua luta, ele conhece sua dor, ele sabe exatamente pelo que você está passando. E mais do que isso, ele tem uma palavra específica para você hoje. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos específicos sobre você. Não é genérico, não é massa, é pessoal, é íntimo, é individual. Se você já está sentindo que realmente não foi coincidência estar aqui, se essa palavra já está tocando alguma coisa no seu coração, deixa aquele like no vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque aqui a gente fala sem rodeios sobre as coisas de Deus. E me conta nos comentários, qual foi a maior luta que você enfrentou neste mês que está terminando? Eu quero orar por você. E falando em lutas, eu sei que uma das maiores batalhas que enfrentamos hoje é contra algo que rouba nossa paz, nossa fé, nossa confiança em Deus. Os pensamentos intrusivos. Cara, se tem uma coisa que eu vejo muito nos comentários do canal, nas mensagens que vocês me mandam, é gente lutando contra pensamentos que não conseguem controlar. E sabe por que isso acontece? Porque esses pensamentos são como ladrões silenciosos. Eles não batem na porta, não pedem licença. Eles entram devagarzinho na sua mente e vão roubando sua paz, sua fé, sua confiança em Deus. Você já parou para pensar como esses pensamentos funcionam? Eles pegam suas preocupações legítimas, porque, vamos ser honestos, a vida tem suas preocupações reais, e amplificam elas de uma forma desproporcional. De repente, aquela situação que você poderia entregar para Deus vira uma montanha gigantesca na sua mente. Eu estava meditando esses dias em 2 Timóteo 1:7, que diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Olha que coisa interessante. Deus não nos deu o espírito de temor. Isso significa que quando você está sendo dominado por pensamentos negativos, pelo medo do futuro, pelas preocupações excessivas, isso não está vindo de Deus. Isso está vindo do inimigo das nossas aulas. Mas eu quero ser muito prático com você hoje. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, você precisa entender que ter pensamentos difíceis não é pecado. Jesus mesmo disse em Mateus 6:34, não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Perceba que ele reconhece que temos a tendência de nos preocupar, mas nos ensina a não deixar isso dominar nossa vida. Sabe qual é o antídoto bíblico para esses pensamentos que nos atormentam? Está lá em Filipenses 4:6-7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus,
pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deixa eu traduzir isso de uma forma bem prática para você. Toda vez que você sentir esses pensamentos negativos chegando, isso é um sinal vermelho piscando na sua vida espiritual. É Deus dizendo, opa, para tudo. Você está tentando carregar um peso que não é seu para carregar. Eu sempre digo isso, Deus não te chamou para ser o gerente geral do universo. Ele te chamou para ser filho, para confiar, para descansar nele. Quando você pega suas preocupações e transforma elas em oração específica, acontece algo sobrenatural. A paz de Deus, que a Bíblia diz que excede todo o entendimento, vem e guarda seu coração. E olha, eu não estou falando de uma fórmula mágica, não. Estou falando de um processo real de entrega. Às vezes você vai ter que entregar a mesma preocupação para Deus várias vezes no mesmo dia. Tudo bem, cada vez que ela voltar, você entrega de novo. Isso não é falta de fé, é exercício de fé. Tem uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, muitas vezes esses pensamentos negativos vêm porque estamos olhando para o tamanho do problema em vez de olhar para o tamanho do nosso Deus. A gente fica medindo nossas circunstâncias com a régua das nossas limitações, quando deveríamos estar medindo elas com a régua da fidelidade de Deus. Você já reparou que Jesus nunca estava dominado por pensamentos negativos? Mesmo nas situações mais tensas, na tempestade no mar, diante da multidão faminta, até mesmo indo para a cruz, ele tinha uma paz que impressionava até os discípulos. Sabe por quê? Porque ele vivia na completa confiança no Pai. Mas você sabe que às vezes esses pensamentos vêm justamente porque estamos sendo bombardeados com informações confusas, com ensinos que nos deixam ainda mais perturbados em vez de nos trazer paz? Olha, se tem uma coisa que mais me preocupa hoje em dia é a quantidade de ensinos distorcidos que estão circulando por aí. E não estou falando só de heresias óbvias, não. Estou falando de meia-verdades, de ensinos que misturam um pouquinho de Deus com muito de mundo, um pouquinho de Bíblia com muito de filosofia humana. Você já percebeu como é fácil a gente se confundir hoje em dia? Você abre as redes sociais e tem alguém pregando que Deus quer que você seja rico a qualquer custo. Abre em outro lugar e tem alguém dizendo que sofrimento é sinal de que você não tem fé suficiente. Em outro canto, tem gente ensinando que você pode viver do jeito que quiser, porque a graça de Deus cobre tudo. Cara, isso me lembra muito do que Paulo escreveu em 2 Timóteo 4:3-4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo estava profetizando sobre nossos dias. Ele estava dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas não quereriam mais ouvir a verdade pura e simples da palavra de Deus. Elas prefeririam ouvir coisas que agradam seus ouvidos, que confirmam o que elas já querem fazer mesmo. E sabe qual é o grande problema dos falsos ensinos? Eles sempre contêm uma pitada de verdade. O diabo é muito esperto. Ele não vai chegar para você com uma mentira óbvia. Ele vai pegar uma verdade bíblica e distorcer ela só um pouquinho. É como veneno misturado com mel. Tem gosto bom, mas mata devagarzinho. Por exemplo, é verdade que Deus quer nos abençoar, mas isso não significa que ser cristão é garantia de riqueza material. É verdade que devemos ter fé, mas isso não significa que todo sofrimento é resultado de falta de fé. É verdade que somos salvos pela graça, mas isso não significa que podemos viver em pecado deliberadamente. Vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre 5 falsos ensinos que muitos cristãos acreditam? Ali eu expliquei detalhadamente como identificar essas distorções. Se você ainda não assistiu, recomendo muito depois desse vídeo, porque vai te dar ferramentas práticas de discernimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. O problema não está só nos púlpitos, não. Está também nas nossas conversas do dia a dia. Sabe aquele papo de corredor na igreja? Aquelas conversas aparentemente inocentes que, na verdade, estão plantando sementes de discórdia, de fofoca, de julgamento. Eu fiz um vídeo aqui chamado Fofoca, a arma que o inimigo usa através de você, que mostra exatamente como o diabo usa nossas línguas para espalhar veneno na igreja, para criar divisões, para destruir reputações. Porque olha só, não é só pregador que pode ensinar errado. Qualquer um de nós pode se tornar um canal de ensino distorcido quando não temos cuidado com as nossas palavras.
E como é que a gente desenvolve discernimento? Primeira coisa, conhecendo a palavra de Deus. Você não consegue identificar uma nota falsa se não conhece bem a música verdadeira. Segundo, orando por sabedoria. Tiago 1,5 diz: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Terceiro ponto muito importante, prestando atenção nos frutos. Jesus disse: "Pelos seus frutos os conhecereis." Um ensino verdadeiro sempre vai produzir humildade, santidade, amor genuíno ao próximo. Um ensino falso vai produzir orgulho espiritual, ganância, divisão, julgamento. Sabe uma coisa que eu percebi? Os falsos ensinos sempre apelam para a nossa carne. Eles falam para o nosso ego, para a nossa ganância, para a nossa preguiça espiritual. Já o ensino verdadeiro de Cristo nos chama ao arrependimento, à cruz, à negação de nós mesmos. Por isso eu insisto tanto aqui no canal. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação e nos chama para uma vida de santidade e serviço. Tudo que complicar essa mensagem, desconfie. E falando em inimigos usando estratégias sutis para nos confundir, tem algo que ele adora usar contra nós: o nosso próprio passado. Sabe qual é uma das maiores mentiras que o inimigo sussurra no nosso ouvido? Você não vai conseguir mudar. Você sempre vai ser assim. Deus não pode usar alguém como você. Olha o tanto de coisa errada que você já fez. Mentira. Grande mentira. E eu vou te provar isso agora, com a própria palavra de Deus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você entende o que isso significa? Significa que quando você entregou sua vida para Jesus, você literalmente se tornou uma nova pessoa. Não é uma reforma, é uma recriação completa. Mas eu sei que às vezes não é fácil crer nisso, especialmente quando as lembranças do passado ficam martelando na sua cabeça. Quando você olha no espelho e ainda vê aquela pessoa que você era antes. Quando as pessoas ao seu redor ainda te tratam baseado no seu histórico antigo. Deixa eu te contar sobre alguns personagens bíblicos que tinham todo motivo para ficar presos no passado. Pense no apóstolo Paulo. Cara, ele perseguia cristãos, matava a gente por causa da fé. Se alguém podia ficar se lamentando pelo passado, era ele. Mas olha o que ele escreveu em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e aqui esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Isso não significa que Paulo desenvolveu amnésia, não. Significa que ele escolheu não deixar o passado definir seu futuro. Ele escolheu viver na identidade que Cristo lhe deu, não na identidade que seus erros tentavam impor. E Pedro, o cara que negou Jesus 3 vezes na hora mais crítica. Jesus não só o perdoou, como o colocou para liderar a igreja primitiva. Imagina se Pedro tivesse ficado preso na culpa, no "eu não mereço", no "eu falei demais", a igreja talvez nem teria começado. Você sabe por que o inimigo adora nos manter presos no passado? Porque enquanto você está olhando para trás, com culpa e vergonha, você não está caminhando para frente com propósito e autoridade. É uma estratégia muito inteligente dele. Te paralisar com remorso para que você não cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu tenho uma palavra profética para você hoje. Deus não chamou você para viver no cemitério do seu passado. Ele chamou você para viver na ressurreição do seu futuro. Seus erros não definem você. A cruz de Cristo é que define você. E olha, tem uma diferença entre lembrar do passado e viver no passado. Lembrar serve para você testemunhar do que Deus fez na sua vida. Viver no passado serve para o diabo te manter em cativeiro emocional e espiritual. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre
Como superar o ataque espiritual, onde explico como muitas vezes esses ataques de culpa, essas ondas de condenação, são estratégias específicas do inimigo para nos desarmar espiritualmente. Porque ele sabe que um cristão que conhece sua identidade em Cristo é perigoso para o reino das trevas. Agora, deixa eu ser muito prático com você sobre como quebrar essas correntes mentais. Primeiro, você precisa renovar sua mente diariamente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Toda manhã, antes de sair de casa, declare quem você é em Cristo. Eu sou mais que vencedor, eu sou amado por Deus, eu sou escolhido, eu tenho um propósito. Pode parecer bobagem, mas sua mente precisa ouvir essas verdades da sua própria boca. Segundo, você precisa se cercar de pessoas que te veem como Deus te vê, não como você era antes. Se você está andando com gente que só lembra do seu passado, que só fala dos seus erros, você precisa repensar essas amizades. Terceiro, use seu testemunho para ajudar outros. Uma das maneiras mais poderosas de Deus curar o nosso passado é nos usando para libertar outras pessoas que estão passando pelo que nós já passamos. Mas você sabe que essa transformação, essa renovação, não acontece do dia para a noite. É um processo que exige algo muito importante. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos caminhando com Deus e que talvez seja uma das lições mais preciosas que posso compartilhar com você hoje. Deus não tem pressa conosco, mas Ele também nunca para de trabalhar em nós. Cada dia é uma nova oportunidade de crescer, de aprender, de se aproximar mais dele. Sabe por que isso é tão importante de entender? Porque vivemos numa cultura de micro-ondas, de resultado instantâneo, de transformação da noite para o dia. E quando essa mentalidade entra na nossa vida espiritual, a gente fica frustrado porque não estamos santos ainda, porque ainda lutamos contra os mesmos pecados, porque ainda temos dias difíceis na nossa caminhada com Deus. Mas olha o que Filipenses 1:6 nos ensina. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Perceba duas coisas importantes aqui. Primeiro, foi Deus quem começou a obra em você, não você. Segundo, Ele vai continuar trabalhando até o dia da volta de Jesus. Isso significa que você vai estar em construção a vida toda. E tudo bem. Eu sempre uso essa analogia. Você já passou por uma obra na sua casa? O que mais incomoda durante uma reforma não são os resultados finais, são os processos. É a bagunça, é o barulho, é a poeira, é a sensação de que nunca vai ficar pronto. Mas quando termina, você olha e pensa, valeu cada dia de paciência. Deus está reformando sua vida, seu caráter, sua mente, seu coração. E às vezes o processo é barulhento, bagunçado, desconfortável. Você pode estar passando por um período onde parece que nada está funcionando, onde você sente que não está crescendo, onde as mesmas lutas aparecem de novo. E eu quero te dizer uma coisa, isso não é sinal de que Deus desistiu de você. Isso é sinal de que Ele está trabalhando camada por camada, área por área. Ele é um Deus de detalhes, um Deus de processo, um Deus que não faz trabalho pela metade. Pense em Abraão. Deus fez uma promessa para ele quando tinha 75 anos. O cumprimento veio quando ele tinha 100 anos. 25 anos de espera. Você acha que Abraão não teve dias de dúvida? Claro que teve. Mas a paciência dele foi recompensada porque Deus sempre cumpre o que promete, no tempo certo. E sabe uma coisa linda sobre a paciência de Deus? Ela não é passiva. Ele não fica parado esperando você melhorar por conta própria. Ele trabalha ativamente na sua vida através de circunstâncias, pessoas, desafios, bênçãos, tudo para moldar você à imagem de Cristo. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o sentimento que invalida seu jejum, onde explico como, às vezes, nossa busca por perfeição espiritual pode, na verdade, atrapalhar nossa intimidade com Deus. Porque Deus não está procurando perfeição de performance, Ele está procurando sinceridade de coração. Agora, esse mês que está terminando hoje, ele representou alguma coisa na sua vida espiritual?
Talvez você começou agosto com algumas expectativas, alguns objetivos espirituais. Talvez você alcançou alguns, talvez outros ficaram pelo caminho. E sabe de uma coisa? Isso é absolutamente normal. O que importa não é a velocidade do seu crescimento, é a direção. Você pode estar caminhando devagar, pode estar mancando, pode estar engatinhando às vezes, mas se você está se movendo na direção de Jesus, você está no caminho certo. E olha que perspectiva linda! Amanhã é 1º de setembro, um mês novo, páginas em branco, novas oportunidades de crescer, de servir, de amar, de perdoar, de ser usado por Deus. Não importa como agosto foi para você, setembro é uma nova chance. Eu quero que você pare agora e pense, que tipo de pessoa você quer ser no final de setembro? Que área da sua vida você gostaria que Deus trabalhasse mais intensamente este próximo mês? Que relacionamento precisa de cura? Que hábito precisa ser quebrado ou construído? Porque olha só, Deus não desperdiça tempo. Se você está vivo hoje, se você chegou até aqui neste vídeo, é porque Ele ainda tem planos para você. Ainda tem coisas que Ele quer fazer através de você. Ainda tem pessoas que Ele quer alcançar usando sua vida como instrumento. E deixa eu te fazer um convite prático. Nos comentários deste vídeo, compartilha com a gente uma meta espiritual que você tem para setembro. Pode ser algo simples, ler a Bíblia todos os dias, orar mais, ser mais paciente com a família, perdoar alguém que te machucou. Compartilha com a gente, porque quando a gente verbaliza os nossos propósitos, eles se tornam mais reais. E se você chegou até aqui, até o final deste vídeo, eu quero orar por você agora, porque não foi coincidência, lembra? Foi Deus que te trouxe até aqui. Agora eu quero fazer uma oração por você que chegou até aqui. Se você puder, coloca a mão no peito, fecha os olhos comigo e vamos falar com o Pai. Pai amado, eu venho diante do Teu trono de graça neste momento para interceder por cada filho, cada filha que está assistindo este vídeo agora. Senhor, Tu conheces cada nome, cada rosto, cada história. Tu sabes das letras que foram derramadas, das noites mal dormidas, das lutas que parecem não ter fim. Pai, eu peço que neste momento o Teu Espírito Santo toque profundamente no coração de cada um. Onde há feridas, traga cura. Onde há medo, traga coragem. Onde há desesperança, traga renovação. Onde há confusão, traga clareza. Senhor, quebra toda a cadeia de pensamentos negativos que tem atormentado Teus filhos. Liberta eles de toda a mentira do inimigo que diz que não são amados, que não têm valor, que não têm futuro. Declaro sobre cada vida que está assistindo, eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, se tem alguém aí que está pensando em desistir da fé, em desistir da vida, eu peço que Tu mostre a eles que Tu tem planos de esperança, que a história deles não terminou ainda, que Tu ainda tem muito para fazer através da vida deles. Senhor, abençoa as famílias, restaura os relacionamentos quebrados, provê as necessidades financeiras, traga cura física e emocional aonde for necessário. Que setembro seja um marco na vida espiritual de cada um que está aqui. E eu peço especialmente, Pai, que Tu uses este mês que está começando para mostrar a cada um deles como Tu és fiel, como Tu és presente, como Tu és poderoso. Que eles possam experimentar da Tua bondade de uma forma nova. Tudo isso eu peço e declaro em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Fica na paz de Cristo e nos vemos no próximo vídeo.